começando mais um vídeo aqui no The Information. Eu sou o Pedro Begolin e estamos iniciando mais um conteúdo. Hoje, quinta-feira, dia de jogo de NFL. É preciso sim. Mas é sobre ela que a gente vem falar um pouquinho hoje de 3 times interessantes para se assistir em 2021 durante o Pre-Season. Antes disso, já vou primeiro pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no The Information e principalmente pegue esse link, espalhe por aí, ajude o site a chegar a mais pessoas e assim espalhar o futebol americano, que é a missão que a gente tanto faz aqui no site, certo, gente? Enfim, vamos lá hoje falar um pouquinho então sobre 3 franquias para se assistir em 2021 e a gente começa essa lista com o New York Jets, né? Afinal, os Jets são uma das franquias que mais mudaram para a próxima temporada. A gente olha para o corpo dos Jets, seja no roster de jogadores ou na comissão técnica, né, no coaching staff, que a gente fala no futebol americano, sobre algumas mudanças significativas, né? Primeiro, tem a troca de praticamente todo o coaching staff, né? Tem a chegada do Robert Saleh agora para ser o head coach, né? Que vai focar suas energias na defesa. Vem de um trabalho muito bom lá no San Francisco 49ers, né? Criou uma mentalidade defensiva muito forte lá em São Francisco e agora tenta fazer o mesmo em Nova York, no lado verde da grande maçã chamada Nova York. E para comandar o ataque, né, como coordenador ofensivo, tem o irmão do Matt LaFleur, o Mike LaFleur, né, que é um cara que tem sim alguns bons trabalhos na NFL por aí, fez bons trabalhos lá em São Francisco, então também tem já esse conhecimento dessa dupla de nomes que comandam de forma mais forte o staff e o elenco da franquia, que tem como grande estrela, pelo menos projetando o futuro, Zach Wilson, QB, que foi a segunda escolha geral do último draft, né? Tem uma discussão muito grande se ele deveria ser ou não essa escolha, acabou sendo que New York investiu nele, tendo Justin Fields, Trey Lance e outros nomes disponíveis, né, na board. Acabou apostando então no Zach Wilson e é por isso que é interessante ver o New York. Primeiro, novo QB, segundo, novo coaching staff. É um time muito diferente, muito diferente. A gente não tem nem noção do que esse time vai fazer e de como esse time vai fazer. A Pre-Season não é um momento pra gente ver, esse time vai usar muito corrida, esse time vai passar muito, o Zach Wilson vai ter 50 passes por jogo, o Zach Wilson vai ter 5 passes por jogo, porque o time vai correr muito com a bola. Isso não é um momento de ver o time de forma mais tática, é de ver o que esse cara pode fazer na NFL, o que esse cara pode aprontar nos próximos anos, nesse primeiro ano já, porque o Zach Wilson vai ser o titular. Não tem nenhuma chance desse cara não ser titular e sendo saudável. Ele chegou para ser o QB1 logo no começo do ano, que pode ser não tão bom, né? Afinal, o piso dele não é muito bom, então vai ter uma transição que pode ser difícil num time que também não é tão bom assim de talento. Mas o coaching staff tem capacidade para dar uma arrumada, para fazer esse time render mais do que ele tem, talvez. De certa forma, New York pode acabar rendendo mais do que se espera, mas não se espera grande coisa de New York, tá? Deixar bem claro aqui. Mas vai ser interessante ver esse começo de trabalho para ver como está sendo esses primeiros passos e como também vai ser essa adaptação do Zach Wilson jogando na NFL, né? Em alguns training camps, em alguns dias de training camps dos Jets, né, vem reportes do Zach Wilson jogando mal, tendo interceptações e mesmo tendo muito tempo para lançar. Então vai ser interessante ver esse começo de trabalho do Zach Wilson e do New York Jets, ver como é que vai esse casamento, que é esperado que dê algum bom futuro para a franquia, né? O segundo time que a gente comenta aqui também é da NFC East, porque os Patriots, né? E aí vai se perguntar, mas por que os Patriots não mudaram tanto assim, né? Talvez, não mudou comissão técnica, né? Que vai ser o caso do terceiro time que também a gente vai comentar aqui. Mudou o ataque, a defesa teve boas voltas, mas a gente sabe como é que o time vai funcionar, etc e tal. Então, tem a questão de ter chegado um QB que veio na pick 15 do primeiro round. Fazia muito tempo que New England não gastava uma primeira rodada para selecionar QB. Afinal, teve Tom Brady durante boa parte do século 21. Mas o Mac Jones foi selecionado, caiu até a 15, né? Era cotado para sair na 13, meu Deus do céu. Mas ele acaba vindo então para os Patriots. E aí a gente vai ver, quem sabe, né, Pre-Season, um começo desse cara que pode ser sim o futuro dos Patriots. Hoje em dia vamos ver o Ken Newton, quem sabe, como QB1 mais próximo, né? Um QB1 mais para 2021.
e quem sabe no futuro o Mac Jones, se ele fizer uma boa adaptação, né? Durante o training camp a gente vê alguns dias o Mac Jones jogando melhor com o Ken Newton, tendo mais precisão, sendo mais constante. Claro que isso talvez não se passe para jogo se ele for o QB1, mas a precisão vai ser interessante ver como esse cara ele vai dar os seus primeiros passos. Ele sempre foi muito constante, muito seguro por jogar num programa, né, no caso Alabama, que, cara, era cheio de estrela, cheio de jogador first rounder da NFL. Foi assim no último draft. Então, como é que vai ser esse Mac Jones brigando com o Ken Newton pela posição de QB1? Por mais que o Bill Belichick sempre vem falando que o QB1 é o Ken Newton, não tem briga disso. Mas New England tem um cara que pode começar na semana 1, que é o Ken Newton. Deve ser o titular? Deve ser o titular. Mas não significa que ele vai terminar a temporada. Então, vai ser o primeiro contato de um cara que pode assumir a titularidade dos Patriots em algum momento e, quem sabe, jogar bem, ser pelo menos seguro, coisa que o Ken Newton não vem conseguindo nos últimos anos, infelizmente. Então, os Patriots é interessante de se assistir por causa disso. Não tem um QB muito definido, QB é uma incógnita em New England, e a gente pode ver, quem sabe, um cara que deu uma estabilizada na posição depois de Tom Brady sair. Claro, não prevendo para ganhar Super Bowl nem nada disso, mas que seja minimamente constante para o time ser minimamente competitivo. Porque ano passado esse time não foi constante no ataque e foi competitivo. E se fosse constante, poderia ter ido mais longe. Então os Patriots é aquele time que é chato, se renovou muito bem. Se todo mundo, ou pelo menos boa parte, ficar saudável e conhecendo o que o Bill Belichick faz com seus jogadores, que é extrair leite de pedra toda a temporada com todo o nome, os Patriots são um time para quem sabe causar barulho. E um pouquinho mais longe, chegar nos playoffs. Então é interessante ver esse cara que pode ser minha titularidade no meio do ano e surpreender boa parte da NFL, quem sabe, que é o caso do Mac Jones, né? E para fechar a lista aqui, então, não tem como falar do Jacksonville Jaguars, do Trevor Lawrence. Porque cara, mais do que óbvio, cara. Tipo, é um moleque que veio e que transformou a tríade em quarteto dos QBs sagrados, né? John Allen, Peyton Manning, Andrew Luck e agora o Trevor Lawrence, os QBs perfeitos chegando pro draft. Não tem nem muito o que discordar sobre. É um grupo muito seleto e que o Trevor Lawrence se pôs nele. Era um cara que todo mundo sabia que ia ser pick 1 há uns 3 anos atrás, né? Há 2 anos atrás, quando ele chegou no college, foi para Clemson. Então, tem esse hype. Não é nem muito sobre os Jaguars, que de fato também trocou de coach staff. Tem a chegada do Urban Meyer, né? Que já fez bom sucesso lá em Ohio State. Tenta fazer esse sucesso na mesma proporção agora aqui na NFL, no Jacksonville Jaguars. É sim um projeto que, assim como o do Jets, nasceu nessa temporada, se modificou bastante. O time tem mais talento que os Jets, de certa forma, dá para se falar, que já tem alguns nomes bem interessantes. Vive uma época um pouco turbulenta, né? Começo de trabalho é sempre assim. Mas é o primeiro passo de um casamento que pode dar muito certo. Então, cara, quem não quer ver o primeiro jogo, o primeiro snap, o primeiro passe do Trevor Lawrence na preseason, se de fato ele for, né? Já viu rumor que ele vai sim jogar, já viu rumor que ele não vai jogar, então não adianta, até ter a confirmação oficial da franquia, não se tem muito o que falar, mas se ele for jogar para campo, se ele for para o campo de fato, eu espero que isso deve acontecer, não muitas vezes, mas algumas vezes isso vai acontecer, porque obviamente ele é o QB1 do Jacksonville Jaguars. Vai ser interessante ver a história nascendo, a história começando, dando seus primeiros passos. Por isso é importante ver os Jaguars, que também nutrem um pouco do que a gente já conversou sobre os Jets. Seu começo de trabalho, vai ver como é que vai ser esses primeiros passos do Urban Meyer lá na Flórida. Então, por isso também é interessante ver os Jaguars, pelo QB e por todo o coach staff novo. Certo, gente? Enfim, esses são 3 times interessantíssimos para se assistir agora na próxima temporada, na Preseason. Espero que você tenha gostado. A gente se encontra no próximo vídeo. Tamo junto, valeu e tchau! Tchau!